Bom dia, meu nome é Daniele, eu trabalho na governança eletrônica. Meu nome é Alves, eu também trabalho lá na governança eletrônica da CEPLAG. Hoje nós vamos apresentar o SEI básico, todas as funcionalidades básicas para trabalhar. Nós vamos mostrar aqui como faz todos os processos, os documentos e as tramitações. Na verdade, só as funcionalidades básicas, o que vocês precisam saber para trabalhar no sistema. Coloca lá no SEI. Então, pessoal, esse aí é a carinha do SEI, né? É a página de controle de processos. Inicialmente, após a gente colocar o login e a senha, vai aparecer essa tela para vocês. São a primeira coluna de documentos recebidos. Então, são todos os processos recebidos na sua unidade. E a segunda coluna de documentos gerados. O SEI, ele trabalha com processos e com documentos. Então, inicialmente, quando você vai fazer um documento, você cria um processo e depois coloca o documento dentro desse processo. Então, agora a gente vai passar como que inicializa-se um processo, coloca um documento dentro e algumas regrinhas que o sistema tem para que isso funcione bem. Então, vamos lá. Para iniciar um processo, eu vou no menu, iniciar processo. Aí, então, vai ter disponível para vocês todos os processos que o governo do estado trabalha, tá? Então, tem um maisinho aí do lado, caso você clique, vai aparecer todos. Então, vamos aqui exemplificar um processo de compra, por exemplo. Eu posso escrever parte, tá? Uma palavra que faça parte desse processo, que ele vai aparecer ali para mim todos os processos que tem de compra. Então, aquisição. Para vocês vão aparecer tipo de processo, a especificação, a classificação de assuntos, os interessados e observação dessa unidade e o nível de acesso. Então, o tipo de processo já vai vir preenchido. A especificação é uma especificação relativa ao processo que você já escolheu. Então, se eu estou fazendo uma aquisição de compra, a especificação seria aquisição de computadores, por exemplo, compra de computadores. Eu poderia colocar aí na especificação. Quanto à classificação de assuntos, isso remete lá ao arquivo público mineiro, a tabela de temporalidade e o plano de classificação. E quando você escolhe aquisição de compra, caso você dê duplo clique aí na classificação de assuntos, ele vai te falar o prazo de guarda. E se essa guarda tem destinação, se essa guarda vai ser permanente ou se vai eliminar, né, de acordo com o tempo já especificado aí nos prazos. Se vai ser daí a 5 anos, 10 ou guarda permanente, ok? Normalmente, esse campo aí de classificação de assuntos não precisa de mexer, porque ele já vai vir preenchido, tá? Interessados é o campo, ele não é obrigatório, tá? Mas é um campo que você preenche de um interessado desse processo. Pode ser o seu setor, pode ser uma pessoa específica. Observação desta unidade. Também não é um campo obrigatório, tá? Mas é utilizado também caso vocês queiram colocar alguma observação que vocês acham pertinente aqui para esse processo já escolhido. Lembrando que esses campos, quando vocês preenchem, eles facilitam na busca, né? Na pesquisa. Porque na pesquisa você pode pesquisar por interessados, pode pesquisar por observação dessa unidade, pode pesquisar por tipo de processo e especificação. Então, isso facilita a sua pesquisa, a sua busca, caso você não tenha o número do processo. Isso, inclusive, depois nós vamos gravar um módulo de pesquisa, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Nível de acesso. Sigiloso, restrito e público. Atualmente, nós não estamos trabalhando ainda com o nível de sigiloso, ok? Então, público. Todos podem acessar esse documento, inclusive usuários externos, né, que são cidadãos, por meio da pesquisa pública. Então, todo mundo tem acesso a esse processo e aos documentos. Restrito. Caso você escolha o restrito, você tem que escolher a hipótese legal, né? Então, ele é restrito por esse motivo.
né? Porque ele está em elaboração ainda, enfim. Tem várias hipóteses legais aí que vocês podem escolher. Quem pode ver os processos restritos? A unidade que o criou e as unidades por onde ele já passou, tá? Aí é uma regrinha do sistema. Então, vamos classificar esse que a gente está criando como público e salvar. Nesse momento, criou-se ali do lado esquerdo o processo. Normalmente, os 4 números têm a ver com a dotação orçamentária do órgão, né? E depois é o número sequencial e o ano vigente, tá? Então, aí você criou o processo. Fazendo uma comparação aí com os processos físicos, na verdade, aqui você criou aquela pasta, né? Amarela ou verde, que normalmente o Estado tem. Ok, eu criei o processo, agora o que eu tenho que fazer? Colocar um documento aí dentro. O SEI, ele trabalha com documentos internos e com documentos externos. Eu vou mostrar primeiramente um documento interno. Então, eu vou ir no incluir documento e ele vai também listar uma série de documentos que são utilizados no governo de Minas e sempre o primeiro vai ser o documento externo, que posteriormente eu vou explicar. Então, vamos colocar um ofício, por exemplo. Ofício. Então, aí vai ter documento modelo, texto padrão e nenhum. Depois a gente passa explicando um pouquinho o que é documento modelo e texto padrão, tá? Então, vamos marcar o nenhum. Descrição. Aí a descrição do documento. Normalmente, vocês podem colocar o que vocês colocavam antes do ofício. Ofício de resposta, ofício de solicitação, de compra, enfim. Normalmente, a descrição que vocês colocavam anteriormente. Interessado. Lembre-se que o interessado puxou lá do processo. O Albert já tinha escrito o nome dele lá como interessado no processo e veio preenchido aqui, tá? Caso vocês coloquem mais de um interessado, pode também. Destinatário. É o destinatário do ofício. Então, por exemplo, esse ofício aqui é para um secretário. Então, esse destinatário aqui você coloca o nome do secretário. Esse destinatário aqui não é o destinatário da tramitação, não, tá? Não pode confundir. Esse destinatário aqui é o destinatário do ofício, a pessoa para quem eu estou enviando o ofício. Posteriormente, eu vou mostrar a tramitação. A classificação do assunto aqui não precisa de colocar nada, porque você lembra lá no processo, já veio preenchido a classificação do processo. Então, a classificação desse documento vai seguir a do processo, ok? Só uma particularidade com a questão do destinatário, é que os destinatários, né, quando são pessoas, são usuários dentro do sistema, se esses usuários estiverem cadastrados de forma completa dentro do sistema, o documento, o modelo do documento, ele vai puxar algumas informações, como, por exemplo, o cargo, o pronome de tratamento, o endereço do usuário. Isso vai criar como se fosse um cabeçalho lá daquele documento. Então, sempre quando você coloca um destinatário aqui escolher um destinatário aqui nesse incluir documento, ele vai puxar essas informações do usuário, caso o usuário esteja cadastrado de forma correta dentro do sistema. Vamos lá. Aí tem as observações da unidade, também não é obrigatório, e aqui novamente o nível de acesso, que eu já expliquei anteriormente lá no processo, tá? Aqui a questão do nível de acesso do documento, se você classifica um documento como um público e um processo como público, todo o processo ele vai ser público. Agora, se existir algum nível de restrição dentro do processo, ou seja, se o processo for restrito ou o documento for restrito, todo o processo é restrito. Ou seja, se eu tenho um processo público e um documento dentro dele restrito, todo o meu processo se torna restrito, devido a essa particularidade do documento ser restrito. Isso, sempre segue o maior sigilo. Então, público, confirmar dados. Então, nesse momento, eu e o Albert criamos um processo e um ofício. Esse ofício, normalmente a gente fala que é um ofício nato digital, porque ele vai ser feito dentro do sistema, dentro do sistema SEI.
Então, aí já tem um documento modelo, tá vendo? Na hora que a gente ainda não escreveu, ele já veio o documento modelo. Então, já veio com as minhas informações, né, como o Albert tinha explicado, relativo ao destinatário, porque as minhas informações estão completas dentro do sistema. Já veio com a numeração do ofício, o assunto que a gente tinha escrito, ofício de solicitação de compra, lá naquele campo de especificação, e veio a referência a preencher, né, só com o número do processo. Então, aonde eu clico agora para eu terminar de escrever esse ofício? Eu clico em editar conteúdo. A partir do momento que eu clico nessa parte branca aí, ele vai habilitar lá em cima a minha barra de ferramentas para eu poder trabalhar. Então, a partir daí, gente, eu posso incluir e excluir informações, tá? Caso eu queira, eu posso apagar tudo isso aí e escrever tudo de novo. Fica a critério de quem está escrevendo. Coloca alguma informação, Albert, por favor, para a gente salvar. Solicitação de compra para computadores. Pode ser mais simples, Albert. Solicita a compra de computadores, ok. Tenho que salvar, tá? Aqui, se você deixa de salvar o documento, assim, se passa um período aqui que você não salva esse documento, esse ícone de salvar aqui, ele fica piscando na coloração vermelha, alertando ao usuário que ele tem que salvar, né? Porque aí, caso tem uma queda de energia, alguma coisa desse tipo, se o documento não tiver sido salvo, você vai perder as informações. Então, o sistema ele alerta o usuário para que salve os documentos, né? Salve assim que você editar e editando o conteúdo dele. Então, a gente vai clicar aqui em salvar. Aí eu vou fechar a parte aqui do documento. E ele vai estar aqui escrito da forma que eu digitei lá. Solicito a compra de computadores conforme as informações que eu inseri antes. Tá. O que é bom observar é que, além do número do processo, existe um número que é como se fosse a identidade do documento. Então, aqui, ó, ao lado do ofício tem esse número aqui, ó, 185-2807. Não é o número do ofício, é o número do sistema que referencia esse ofício. Então, esse número é único também. Como o Albert disse, além daquelas informações que a gente preenche, os metadados lá daquela capa, para consulta, esse número aqui também pode ser consultado dentro do sistema, tanto pelo número do processo, quanto esse número aqui entre parênteses do documento. Então, voltando lá no documento que nós estamos fazendo, a gente fez o processo, incluiu um documento, editou um documento. O sistema vai considerar que esse documento ainda é uma minuta, porque ele não tem assinatura. Então, até então, ele foi classificado como público, mas caso uma pessoa de um outro setor tente pesquisá-lo, ele não vai conseguir ver o conteúdo desse ofício, porque ele ainda não foi assinado. Como que é feita a assinatura? A assinatura ela pode ser feita por login e senha e por token. É só clicar lá onde o Albert clicou, na canetinha, tá? Volta lá, Albert. Aí, a canetinha, assinar documento. Aí vai vir o órgão, o nome da pessoa, o cargo e função. Inclusive, esse cargo pode ser alterado, tá? O cargo ele é colocado no setor. Então, caso o setor tenha servidores públicos e diretores, então normalmente vai ter mais de um cargo e função cadastrado. Você escolhe o seu. No campo da senha, você coloca a sua senha com login e senha. Desculpa, na sua senha você coloca a sua senha, que é a mesma que você logou no sistema. Caso você tenha token, aí você teria que clicar aí nesse certificado digital. O Albert já colocou a senha dele
está assinando e vai aparecer uma canetinha amarela lá do lado do documento. E aqui embaixo já vai aparecer as informações, né, dele, a data, a hora. E caso ele queira verificar a autenticidade, tem as informações aqui também como que faz para verificar a autenticidade da assinatura. Uma observação muito importante que a gente sempre alerta é em relação à caneta que fica aqui do lado dos documentos, quando você assina. Se a caneta estiver amarela, isso quer dizer que ele pode ainda ser editado. Ele pode ser editado por quem? Por qualquer pessoa do setor que produziu o documento. Então, para editar esse documento, basta eu clicar lá novamente no pergaminho, né, que é o editar documento, e ele vai perguntar se você vai quebrar ou não a assinatura. Caso essa caneta esteja da cor preta, coloca um okzinho aqui, isso. Olha só, agora a caneta ficou com a coloração preta. Então, não tem como mais editar. Inclusive, o ícone do pergaminho de editar conteúdo nem aparece mais. Então, só essa observação. Caneta amarela, eu consigo ainda editar o conteúdo do documento. Caneta preta, não consigo editar. Agora, a gente vai fazer outro tipo de documento aqui dentro do SEI. Esse documento aqui é um documento nato digital e foi criado dentro do próprio SEI. Agora, o Albert vai explicar os documentos externos, como a gente pode colocar. Sempre quando você quiser incluir documentos, você tem que clicar no número do processo e para o ícone, né, clicar no ícone incluir documentos. Aí, como a Daniele já explicou, aqui você vai selecionar o tipo de documento que você deseja incluir. No caso de documento externo, que vai ser sempre o primeiro que vai aparecer, você vai clicar em documento externo. Aí vai aparecer algumas informações que são obrigatórias, é de obrigatoriedade o preenchimento. Então, eu vou escolher aqui o tipo de documento, qual tipo de documento que eu quero inserir dentro do sistema. No caso, qual tipo de documento que eu estou inserindo, né? Se o documento digitalizado é um ofício, é um memorando, é uma nota técnica. Então, vou procurar aqui na listagem de documentos qual documento que eu estou inserindo. Tenho que colocar aqui a data do documento, qual data que aquele documento foi criado, não a data que ele está sendo digitalizado, mas a data que ele foi criado. Sempre quando você quiser incluir um documento dentro do sistema, você deve primeiramente clicar no número do processo e clicar no ícone incluir documento. Ao clicar no ícone incluir documento, como a Daniele já tinha explicado, você tem que selecionar o tipo de documento que você quer incluir. No caso de documento externo, você vai clicar em externo, que sempre será o primeiro a aparecer aí na listagem. Aqui a gente pode incluir dentro do sistema dois tipos de documentos. Os externos, que são natos digitais, ou os externos, que são digitalizados, que foram digitalizados dentro da sua unidade. Os natos digitais são aqueles documentos que nunca foram impressos, ou que chegaram através de um e-mail, por exemplo, uma nota fiscal eletrônica. Esses são os tipos de documentos natos digitais. Já os documentos digitalizados na unidade são aqueles documentos que você recebeu fisicamente, digitalizou e deseja subir, fazer o upload dele dentro do sistema. Aí você primeiramente tem que escolher qual tipo de documento que você está inserindo. Então, vamos supor aqui que fosse um ofício. Seleciona o ofício, aí tem uma listagem completa de documentos aqui disponíveis. Tem que colocar aqui a data do documento, sempre a data que o documento foi criado, não a data de inserção. Então, vou colocar aqui a data, vamos supor que o documento foi criado em julho. Número
na árvore de processo, número e nome na árvore você não preenche. E aqui o tipo de conferência. É um documento que foi digitalizado na minha unidade. Eu marco digitalizado na minha unidade e informo o tipo de conferência que eu estou fazendo. Se eu recebi um documento um documento original e fiz a digitalização dele, eu marco documento original. Se foi uma cópia simples, marco cópia simples. Se for um documento que foi autenticado pelo cartório, aí eu marco autenticado por cartório. E se foi um documento que foi autenticado administrativamente, eu marco essa opção aqui. Então vamos colocar aqui uma cópia simples. Aqui eu coloco o remetente. Quem que me enviou esse documento? Aí eu posso colocar aqui tanto o nome de usuário quanto o nome de unidade. Os interessados, o sistema ele busca, né, quem é o interessado do processo, quem foi colocado como interessado do processo, e puxa para a informação do documento, como no documento que a gente criou anteriormente, que é um NAT digital. Classificação por assunto, o usuário não preenche essa informação, e caso deseja colocar alguma observação dessa unidade nesse documento, você também pode preencher esses campos aqui. E aqui também o nível de acesso, se é um documento público ou um documento restrito. Vou marcar aqui como público e aqui eu clicando aqui eu vou escolher o arquivo que eu desejo incluir no sistema. Então aqui eu escolhi o ofício. Sobe lá um pouquinho, Albert. Nesse campo aqui, ó, número e nome da árvore, muitas vezes você, igual o Albert está falando, a gente está fazendo um exemplo aqui de um ofício que foi digitalizado. Vamos supor que esse ofício é o número 50. Você pode colocar ali, ó, número 50, número 50. Ok. Pode confirmar. Ele aparece aqui, ó. Aqui ficou repetido porque a gente colocou off, tá vendo? Mas ele vem aqui falando qual foi o número do ofício que a gente colocou. Uhum. Então aqui nós temos dois documentos que compõem o processo, que foi um ofício número 93, que é um ofício nato digital, criado dentro do sistema, e um ofício que foi que a gente fez o upload no sistema. Então aqui a gente tem dois tipos de documentos que foram criados dentro do sistema. O que é importante falar tem o nato digital, o que a gente fez dentro do próprio SEI. Existe esse ofício que foi feito o upload dele, que ele fica, nesse caso aqui foi uma extensão PDF, ele foi digitalizado. Então, o documento original, ele era físico. Caso a gente tivesse escolhido o documento nato digital lá no externo, foi um documento que foi feito digital, só que em outra plataforma, né? Foi em outro sistema. Então, é o exemplo lá da nota fiscal. Ela foi feita, a nota fiscal eletrônica, ela é feita no sistema de nota fiscal eletrônica, e quando é feito o upload para cá, ele é um tipo de documento externo também, porém é nato digital, porque ele nunca foi impresso. Uma observação importante: documentos externos a gente não assina, né? A gente só assina documentos que foram feitos dentro do próprio SEI. Então, vocês vão observar que esse documento aqui, ó,
ele não habilita a caneta, porque você não assina um documento que o original dele ou é físico ou o original dele é de outro sistema. A gente só assina documentos que foram feitos dentro do próprio SEI, tá? Agora nós vamos mostrar como que a gente manda um e-mail dentro do SEI. Pode falar. Aqui quando você clica no processo, aparecem alguns ícones e um desses ícones é enviar correspondência eletrônica. O que seria isso? O sistema ele possui um e-mail, né, que você pode anexar e-mails dentro do processo. Ou seja, em vez de você utilizar um outro programa para enviar e-mails e pegar esse e-mail e colocar dentro do sistema como um documento nato digital, você pode enviar um e-mail através do próprio sistema, através do próprio SEI. Então eu clico aqui no enviar correspondência eletrônica. Ele vai me perguntar qual o e-mail que é o remetente e pergunta para qual destinatário que eu desejo enviar esse e-mail. Pessoal, é muito importante vocês não confundirem o e-mail do SEI com o e-mail que vocês trabalham normalmente, tá? Então, não justifica eu criar um processo no SEI para eu colocar um e-mail lá dentro. É só se esse e-mail fazer parte do processo. Né? Então, por exemplo, eu fazia um processo físico normalmente e tinha uma parte desse processo físico que eu mandava um e-mail, a pessoa dava um ok, depois eu tinha que imprimir esse e-mail e colocar dentro do processo. Então, nesse caso, é esse e-mail que a gente está mostrando aqui. Agora, esse e-mail que você já trabalha normalmente, você vai continuar utilizando o seu e-mail pessoal. Não vai ser o e-mail do SEI, tá? Aqui eu selecionei o destinatário. Ele pergunta qual o assunto. E aqui a mensagem que eu desejo colocar no e-mail. O sistema ele permite aqui a inclusão no e-mail de anexo. Então, eu posso colocar anexos que estão dentro do processo, né? Eu posso selecionar qualquer um dos dois documentos aqui, que ele me dá essa opção. Então, eu vou enviar junto com esse e-mail os dois documentos que eu criei aqui. E além disso, ele permite também a inclusão de mais um documento que não esteja dentro do processo. Então, posso fazer um upload de um documento que esteja externo ao sistema para mandar junto nesse e-mail. Depois que eu seleciono aqui os dois documentos que eu desejo enviar, caso eu queira enviar, né, eu posso enviar somente a mensagem, eu clico aqui em enviar. E esse envio de e-mails passa a fazer parte do meu processo. Ele informa que uma mensagem que o e-mail foi enviado e que a gente tem que verificar a caixa postal da unidade para ver se realmente recebeu o e-mail. Ao clicar aqui, esse documento agora faz parte, esse e-mail faz parte agora do meu processo, né? Tem aqui a data de envio, tem aqui qual o remetente que enviou esse e-mail, para onde foi que enviou, o assunto, a mensagem que eu escrevi e os dois documentos que eu incluí dentro desse e-mail. Ok. Então, só repassando, nós criamos um processo, colocamos um documento produzido no próprio SEI, colocamos fizemos o upload de um documento externo, né, digitalizado, e criamos um e-mail. Então, o que eu preciso de fazer agora? Agora eu preciso de tramitar o processo. Para eu tramitar o processo, eu preciso de clicar no processo. O SEI ele não trabalha com tramitação de documento, eu tramito o processo, tá? Então, eu tenho que certificar que
está tudo ok, que os documentos que foram produzidos no SEI estão assinados, né? Então, eu clico no processo, clico na cartinha, que é o tramitar processo, enviar processo. Por mais que você clique aqui nos documentos, que também tem o ícone de enviar processo, é sempre enviar processo. Por mais que você clique aqui no documento, você não tem enviar documento. Sempre tramitar, enviar processos. Enviar processo. Então, ele vem lá em cima, o número do processo que está sendo enviado, unidades. O SEI, ele trabalha com paralelismo, né? Com o mesmo documento sendo enviado para vários setores ao mesmo tempo. Então, assim, o que hoje acontece, por exemplo, com o físico, se eu tenho que terminar a minha parte, né? Para outra pessoa, outro setor, começar a parte dele, né? Então, aqui no SEI, não. No SEI, eu posso iniciar um processo e mandar para várias diretorias, vários setores que esse processo tem que passar. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo os meus documentos aqui dentro desse processo, os outros usuários das outras unidades também podem, ao mesmo tempo, fazer esses documentos. Isso que é o paralelismo que a Dani mencionou aqui. Então, aqui eu vou escolher qual unidade que eu desejo tramitar. Então, eu escolho aqui a unidade. Caso você digite aqui a unidade e não consiga encontrar, você pode clicar aqui nessa lupa, que aparece todas as unidades disponíveis para tramitação dentro do sistema. Então, aqui você vai digitar o nome do órgão, a sigla do órgão, né? E a descrição da unidade. E depois selecionar essa unidade para o envio de processo. Aqui eu tenho a opção de manter o processo aberto na unidade atual. Então, no caso, se eu desejo manter esse meu processo aberto na minha unidade e nas demais unidades que eu estou tramitando, eu remover a anotação, é uma anotação que eu posso fazer no processo. Essa anotação ela nunca vai com o processo. A gente vai mostrar posteriormente aqui como que funcionam essas anotações. Mas lembrando que as anotações do processo não vão para o processo. Mas se esse processo, por acaso, retornar para a sua área, se você marcar essa opção remover anotação, essa anotação ela não aparecerá mais. E enviar o e-mail de notificação. Cada unidade aqui dentro do sistema, ela possui e-mails, né, dos usuários que trabalham lá, ou e-mails do setor, o e-mail da unidade, e esse e-mail, o SEI ele envia um e-mail para aquela unidade falando, né, para aquelas pessoas, para os e-mails daquela unidade que estão cadastrados ali, ele envia uma notificação falando, ó, tal processo partiu da unidade, aqui a gente está na unidade ADM SEI, partiu da unidade ADM SEI e foi tramitado para a unidade aqui no caso, para DCGTIC. Então, quando eu marco essa opção aqui, quando eu envio um processo, a unidade recebe uma notificação que esse processo foi tramitado para lá. Aqui eu tenho uma outra opção aqui que é retorno programado, ou seja, eu preciso de uma resposta num prazo X. Então, eu marco aqui qual o tempo, né, que eu quero esse retorno. Se é uma data certa, eu seleciono uma data. Ou se eu tenho um prazo de tantos dias, podendo ser dias úteis ou não. Então, eu posso marcar aqui um processo e selecionar se eu quero uma data, um prazo, um retorno programado para esse processo. E clico em enviar. Então, eu estou mantendo o processo aberto na minha unidade e estou enviando um e-mail de notificação. Ao clicar em enviar, o sistema ele informa aqui para mim, quando eu clico no número do processo, que o processo ele está aberto na unidade em que eu estou logado e na unidade que eu tramitei.
Então, após o envio, a gente fechou o ciclo, né, que é as funcionalidades básicas de criar um processo, criar um documento e enviar, criar um documento, assinar um documento e enviar um processo. Aqui a gente tem alguns ícones do processo, que aquilo que eu mencionei lá, que são as anotações. Sempre que eu quiser fazer alguma anotação, essa anotação ela é para a unidade. Eu clico no processo, clico no campo anotação e preencho. Falta ao clicar em salvar, esse meu processo ele fica com uma anotação aqui ao lado. O mesmo acontece caso eu queira colocar um marcador no processo. Esse marcador, isso fica a critério da unidade, ele pode ser um marcador definido para o usuário, então cada tipo de marcador, cada cor eu posso selecionar aqui por pessoas, ou posso colocar marcadores por tipo de processo. Isso vai depender muito do trabalho da unidade, como que a unidade deseja utilizar esse tipo de marcador. Para criar um novo marcador, eu clico em novo, seleciono aqui as cores e posso colocar aqui processo de compras, por exemplo. Ao fazer isso, eu selecionei um marcador para esse tipo de processo. Então, esse tipo de processo está com o marcador compras. Pode atribuir uma pessoa, né, a um processo também. Eu também posso fazer essa atribuição. Aqui a gente já tem algumas atribuições que foram feitas. Para fazer, eu sempre seleciono o processo, clico nesse ícone atribuição de processo. Ele vai listar aqui as pessoas que têm permissões nessa unidade. Clico em salvar. E aqui esse processo agora foi atribuído a esse usuário. Então, sempre quando o usuário logar no sistema e quiser ver processos atribuídos a ele pode clicar nessa opção aqui, ó, ver processos atribuídos a mim. Então, no meu nome tem somente um processo atribuídos. Ele pode ver também por marcadores. Eu clico aqui. Deixa eu voltar aqui. Posso ver por marcadores e seleciono quais marcadores, quais tipos de processos que eu quero visualizar. Então, aquele processo de compras lá que eu acabei de selecionar o marcador. Eu clicando, vai aparecer somente ele na minha tela. E isso aqui, lembrando que é uma característica da unidade. Cada unidade pode fazer seu marcador, atribuir seu processo e fazer as suas anotações. A organização da tela de controle de processos vai depender muito da unidade, né? E como o Albert já falou, de acordo com o trabalho que é feito naquela unidade. Então, o marcador ele pode ser por pessoa, por processo, por assunto. A atribuição também pode ser feita dessa maneira, pode ficar a critério de somente uma pessoa na unidade fazer atribuição de processo, assim como a inclusão de anotações. Isso sempre vai depender muito do trabalho que é realizado na unidade. Hoje a gente só deu uma passada rápida de como fazer a organização da parte de controle de processos, mas lá no manual e no próprio Google, caso vocês queiram procurar, né, outros vídeos ou outros materiais, está bem explicadinho. Outra forma de organizar a pasta de controle de processos, né, é sempre vocês não esquecerem de concluir processos, uma vez que o processo já foi feito, tudo né, o que tinha que ser feito naquele processo, e agora ele pode ser concluído, ele não precisa de ficar aqui na tela. Caso seja um processo importante, que vocês acham que
primordial acompanhar. Existe a funcionalidade acompanhamento especial, tá? A gente não vai passar aqui agora, mas vocês podem pesquisar depois. O acompanhamento especial. Tem uma outra, os blocos internos, vocês podem trabalhar também com essa funcionalidade, que vai ajudar na organização da página aí de controle de processos. Para você concluir um processo, você vai clicar nele e clicar nesse ícone, concluir processo nessa unidade. Aí assim que você clica, você conclui o processo. Os manuais vocês podem encontrar aqui nesse campo links úteis. Então aqui a gente tem um manual, como fazer uma pesquisa pública, como incluir um usuário externo e o C++, que é uma extensão nos navegadores. Gente, então a parte do SEI básico termina aqui, tá? Nós vamos gravar outros vídeos com funcionalidades mais específicas, tá? Com funções mais específicas do sistema. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima.